Bom dia, primeiro ano. Vamos iniciar a correção do PET 7 de português. Estamos na reta final dos estudos. Não desanimem, continuem enviando as atividades e terminem o ano letivo bem. Nesta primeira semana do PET 7, iremos estudar o gênero textual relato pessoal. Na primeira atividade, vocês devem fazer um parágrafo, um relato sobre a vida escolar. Aquilo que nós aprendemos na escola, além dos conteúdos ensinados pelos professores e professoras. Então, número 1, redigir um parágrafo. Essa é uma resposta pessoal. Eu coloquei ali um exemplo de elementos que podem estar no parágrafo de vocês. Então, o ambiente escolar propicia muitos ensinamentos relacionados à convivência em sociedade. Diariamente, somos levados a aprender sobre valores como disciplina, organização, empatia, cumprimento de normas e respeito ao próximo. Também aprendemos como compartilhar os recursos escassos disponibilizados no ambiente público, além de exercitar a criatividade com o propósito de otimizar estes recursos. E aí segue como é geralmente a estrutura do relato pessoal, quais os elementos linguísticos que utilizamos nesses relatos e como é geralmente a estrutura dele. Na próxima parte da atividade, nós temos um exemplo de relato pessoal do escritor Bartolomeu Campos de Queiroz. Então, ele fala sobre o seu primeiro dia de aula na escola. No primeiro dia de aula, a gente recebia de Dona Orosina, diretora da escola, um retalho de brim azul marinho e outro de fustão branco. Minha mãe mergulhava os panos no tanque durante uns 2 dias para encolherem. Dona Uca, minha madrinha de batismo, costureira de prestígio, fazia meu uniforme em sua máquina Singer, de pé, única da cidade. Costurava com o mesmo carinho com que assava biscoitos de araruta, enfeitados com risquinhos feitos com os dentes do garfo. Eu ficava impressionado como havia dentes no mundo. De leite, de alho, de serrote, de pente, de garfo, da boca. Então, nós teremos agora que analisar esse relato de Bartolomeu Campos de Queiroz. Os trechos sublinhados deverão ser classificados de acordo com a legenda abaixo. Então, quais os textos possuem marca temporal? Então, no primeiro dia de aula, durante uns 2 dias. Esses 2 trechos são marcas temporais. Adjetivações: diretora da escola, minha madrinha de batismo, costureira de prestígio, azul marinho e branco. Nós temos a caracterização da diretora, da madrinha e do uniforme. Descrições: minha madrinha de batismo, costureira de prestígio, biscoitos de araruta, enfeitados com risquinhos, feitos com os dentes do garfo. Então, a descrição ali dos biscoitos feitos pela madrinha dele, certo? O uso da primeira pessoa, que é a característica do relato pessoal. Então, primeira pessoa, nós temos os pronomes possessivos minha e meu, e o uso do pronome da primeira pessoa com o verbo flexionado na primeira pessoa. Então, eu ficava. 2. Leia mais um trecho, ler, escrever e fazer conta de cabeça de Bartolomeu Campos de Queiroz. E faça uma análise assim como fizemos anteriormente. Utilize a mesma legenda que usamos. Então, nós vamos ler o texto e retirar também uma marca temporal, adjetivação, descrição e o uso da primeira pessoa. Eu coloquei um exemplo de cada uma das estruturas. Então, marca temporal. Quando os alunos ainda na fila. Adjetivação: mulher mais respeitada do lugar. Descrição: uniforme lavado, calça azul marinho e camisa de fustão branco e passado com ferro de brasa. E o uso da primeira pessoa, minha e eu desconfiava.
Número 3. Retire do texto as palavras que você não conhece e, com a ajuda de um dicionário, coloque os significados, levando em consideração o contexto em que se encontra. Então, eu coloquei 2 exemplos, as 2 palavras que são mais desconhecidas nesse relato. Então, embornal, que é o saco que contém a comida do lanche, e fustão, tecido natural ou sintético de algodão, linho, seda ou lã, que tem o avesso liso e o direito em relevo. Então, essas são as 2 palavras mais desconhecidas desse relato. Se vocês tiverem mais palavras desconhecidas, coloquem mais palavras na resposta de vocês, certo? Esta foi a semana 1, nos vemos na semana 2. Continuem enviando as atividades. Um beijo para vocês e bons estudos.